Eu não sei que situação da tua vida você tem enfrentado, mas eu tenho certeza que você tem algumas lutas, né? Não sei em quais áreas, mas eu tenho certeza que você tem lutas. Eu tenho. Alguém aqui tem algumas lutas? Muitas ou poucas, maiores ou menores, mas todos nós temos, né? E Deus te trouxe aqui essa manhã para você se achegar perto dele, porque é ele que te garante a tua vitória. Amém? Você é mais que vencedor. Amém? Em Cristo Jesus. E a palavra fala assim: na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe e com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Um dia, após o almoço, Davi levantou-se depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do Palácio Real, e do terraço avistou uma mulher que banhava-se e notou que ela era muito bonita. Davi desejou saber quem era aquela mulher e lhe informaram: o nome dela é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, teu servo heteu. Então Davi mandou que a trouxessem para ele e teve relações sexuais com ela. Depois ela retornou para sua casa. Passado algum tempo, a mulher descobriu que havia engravidado e mandou um recado a Davi contando-lhe: eis que estou grávida. Amém? Davi, vocês já devem saber, a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Quando Samuel fala lá com Saul, Samuel fala para ele: olha, você não vai mais reinar, porque Deus já escolheu um homem que tem um coração segundo o coração de Deus. E esse homem era Davi. Davi tem uma história assim impressionante. Ele mata leão, ele mata urso, ele mata gigante, e ele tem vitória na guerra. Vitória na guerra, né? Ele tem vitória na guerra, e Deus coloca ele na frente da batalha, e ele conquista, e ele destrói os inimigos, e ele chega ao trono de Israel como um dos reis mais amados e mais assim populares e poderosos, porque Deus era com ele. Deus dava vitória para ele em tudo que ele fazia. Se você olhar aqui do capítulo 8, mais ou menos ao capítulo 10, você vai ver que ele foi vencendo e vencendo e conquistando e vencendo, e ele estava em plena ascensão, porque o Senhor era com ele. E muitas vezes na nossa vida a gente está assim, em batalhas, caminhando e tendo lutas, mas tendo vitórias, e a gente está lá andando, caminhando, crendo, profetizando, buscando ao Senhor, orando, jejuando, e Deus vai nos dando, e a gente vai, até que chega um dia que a gente está lá no nosso campo de batalha, e a gente acha que a gente já lutou tanto, né? Que a gente já fez tanta coisa, que a gente pode dar uma descansadinha. Não é assim? Tem hora que a gente está meio cansado de lutar, a gente está meio cansado de orar, a gente está meio cansado de buscar a face de Deus, a gente está meio cansado dos problemas, a gente está cansado de tudo que se apresenta na nossa vida como dificuldade. E Davi, eu não acho nem que foi por arrogância, eu acho que simplesmente ele falou assim: estão ganhando, Deus está dando vitória, acho que eu não vou nessa luta hoje não, acho que hoje eu vou ficar aqui em casa, no conforto do palácio, né? Ele tinha muitas concubinas, ele tinha muita coisa para fazer lá, e ele falou: vou dar um tempo aqui hoje eu não vou para a guerra. Acontece que o Senhor tinha chamado Davi para liderar as guerras daquele povo, e tinha chamado Davi para conquistar, tinha chamado Davi para libertar, tinha chamado Davi para reinar naquele lugar, para guerrear. E Davi, porque achou que podia dar uma paradinha, ele mandou o capitão lá para a guerra, mandou Joabe e falou: olha, vai lá, vai me mandando um relatório, eu sei que vocês vão ter vitória, mas hoje eu vou ficar por aqui. E nesse hoje eu vou ficar por aqui, uma grande desgraça
aconteceu. E é muito engraçada essa história, porque todo mundo fala, né, que Davi pecou porque ele escolheu ficar com Batseba. E eu realmente acho que Davi pecou. Lógico, ele ficou com Batseba e foi uma escolha errada, mas foi consequência de outra escolha errada. A consequência da escolha dele de ficar no palácio e não lutar. E hoje o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te dizer que o teu lugar é na frente da batalha. Amém? Se você quiser ficar no palácio, no conforto da tua casa, lá assistindo televisão, na internet, se você não se colocar na frente da batalha, orando e jejuando pela tua família, pela tua casa, pelo teu emprego, pelo teu marido, por tudo que o Senhor tem para fazer na tua vida, as coisas não vão acontecer, porque quando você não está em comunhão com o Senhor, você não tem discernimento para fazer escolhas certas na sua vida. E aí o que acontece é uma grande derrocada, é uma grande palhaçada, é uma sucessão de equívocos e de erros, de alguém que Deus escolheu para vencer, mas que começa a cair e a errar e a falhar, porque saiu do lugar que Deus tinha para ele. Amém? Repete aí comigo: o lugar que Deus tem para mim é na frente da batalha. Amém? E quem vai para frente da batalha tem que estar preparado, né? Alguém aqui iria para frente da batalha sem roupa apropriada, sem arma, sem suprimento, sem comida? Você ia? Eu não ia. Então, para ir na frente da batalha, você tem que estar preparado no Senhor. E sabe onde você se prepara? É no jejum, é na oração, é conhecendo a palavra, é buscando o teu Deus. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Tempos difíceis, onde nós, filhos de Deus, precisamos ser cheios do Espírito Santo para ter poder de ir na frente da batalha e repreender o inimigo, e repreender demônios, e mudar situações e diagnósticos, e mudar vidas, e abraçar pessoas cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Não se engane, o palácio é um lugar muito bom. Davi quis ficar no palácio porque era gostoso. Ele tinha lá comodidade, ele tinha quem o servisse, ele tinha tudo que ele queria, ele tinha Wi-Fi, ele tinha 4G, 5G, ele tinha comida, all inclusive, ele tinha tudo que ele precisava. E ele achou que ele podia baixar a guarda e ficar ali um pouquinho, só um pouquinho, não tem problema. Deus está lá guerreando por mim, as coisas vão acontecer, eu posso descansar um pouquinho, eu mereço, eu já lutei tanto, eu já orei tanto, já fiz tanta coisa para Deus, eu mereço parar um pouquinho. E aí o que acontece? Como dizia meu avô, cabeça vazia, oficina do diabo, né? Ele está lá, passeando, abre aquela porta gigante, sai para o terraço. Gente, não foi a primeira vez que ele foi nesse terraço, não é verdade? O terraço era a casa dele, ele devia passear por ali muitas vezes. Mas naquele dia, quando ele resolveu não lutar, o inimigo botou ali alguma coisa que ia ter a atenção dele. Porque quando o teu foco não está em Deus, o teu foco está no diabo. Desculpa, não tem meio termo. Ou você está olhando para Deus, ou você está olhando para o diabo. Diabo da forma que ele se apresentar para você, tá? Pode ser aí o pecado que você quiser. Se o teu foco não está em Deus, o teu foco está no diabo. E ele saiu ali, e ele saiu no terraço, e ele viu uma mulher ali se banhando. E gente, não era uma bucha, não era. Porque quando o diabo está afim de tirar você do foco de Deus, ele capricha. Ele sabe qual é a tua fraqueza, e é ali que ele vai te atormentar. Né? Se a tua fraqueza é a comida, todo mundo vai te convidar para ir lá numa churrascaria, não é isso? Se a sua fraqueza é mulher, vai te botar uma bonitona lá na tua frente. Se a tua fraqueza é a tua língua, vai fazer acontecer um monte de coisa que você tem vontade de contar para todo mundo, um monte de vezes, fazer uma fofoca. Porque ele sabe qual é a tua fraqueza, e
e é ali que ele vai te tentar. E a palavra fala que ela era muito bonita. Ela não era uma mulherzinha ali tomando banho lá, toda, já acabadona. Ela era uma mulher muito bonita. E o rei tinha muitas mulheres muito bonitas, mas naquele dia ele resolveu olhar para aquela mulher. E resolveu desejar aquela mulher, porque ele não estava no lugar onde Deus havia chamado ele para estar. Amém? Amém. Se você ler aqui na sequência, você vai ver. Quem é aquela mulher? Ele pergunta e falam para ele: olha, ela é mulher lá do Urias. Ela é mulher do teu amigo. Já é meio que uma advertência para ele. Nem, manda pegar, porque eu quero essa mulher. Eu quero essa mulher. Eu quero isso. Eu quero brigar com meu marido. Eu quero essa roupa. Eu quero isso daqui. Eu quero aquilo lá. Eu quero. As nossas vontades, elas são equivocadas, porque nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Deus e do nosso Pai. E se a tua vontade não está alinhada com a vontade de Deus, você vai fazer escolhas erradas todas as vezes. Aí acontecem coisas na sua vida e você fala: ai, Deus não está comigo, me abandonou. Não é que Deus te abandonou. É que você não estava em comunhão com Deus. Você escolheu o conforto do palácio e você resolveu satisfazer as tuas vontades. E aí você vive a consequência das tuas escolhas erradas, porque você escolheu ouvir a tua carne e não a vontade do teu Deus. E aí ele manda ela pegar ela, ele tem relações sexuais com ela e acontece uma grande pataquada, né, gente? Porque ela é engravida, aí ele quer esconder que ela está grávida, aí ele manda chamar Urias, ele faz um plano lá e ele pensa: bom, se o trouxer ele da guerra, ele vai lá deitar com ela, aí ela está grávida, vão pensar que é dele. Só que daí Urias não vai para casa e não deita com ela. E daí Davi fica bravo e fala: nossa, você não foi lá deitar com a tua mulher? E ele fala assim: não, como que eu posso fazer isso? Se os meus companheiros estão lá dando a vida na batalha, não posso fazer isso. Ou seja, nem essa lealdade de Urias não traz Davi a realidade, não dá uma parada na loucura dele. Nem essa lealdade, essa atitude correta. Aí ele começa a pirar e fala: não, eu preciso resolver isso. Eu preciso resolver isso. Porque quando a gente está em pecado, sabe aquela palavra que um abismo chama outro abismo? Você faz uma coisa errada, aí você quer ajeitar aquilo com outra coisa errada, aí você quer esconder com outra coisa errada, que vai fazer outra coisa errada, aí uma mentira, aí uma mensagem, aí um WhatsApp errado, aí uma fofocaiada errada, e quando você vê, é uma trama digna de novela das 8, de coisas erradas, de abismos chamando abismos, e você não tem como sair daquilo, só porque você deixou de olhar para Deus e deixou de estar no lugar que Ele mandou você estar, que é na frente da batalha, recebendo força para ter vitória. Amém? Aí, como se não bastasse, quando ele vê que não tem jeito, ele resolve mandar uma carta. Ele chama Urias e fala assim: entrega essa carta aqui lá para Joabe, que era o comandante. E nessa carta ele mandava colocar Urias na frente da batalha para morrer. Quer dizer, um homem segundo o coração de Deus, ele adultera, ele fica dissimulado, ele arma um assassinato, porque ele saiu da presença de Deus. E olha a frieza, ele manda Urias levar a carta que estava falando, para ele morrer, né? Como que uma pessoa cheia de Deus, que fez os salmos mais lindos da Bíblia, a quem Deus honrou e levantou, a quem Deus deu assim, conquistas gigantes, chega nesse ponto de cegueira e de loucura? Porque a iniquidade, ela cega os nossos olhos. E não vem aqui você julgar Davi e falar: nossa, olha o que Davi fez, olha o que você faz, olha o que você tem feito, olha a forma que você tem agido.
morre na frente da batalha, por ordem de Davi. Aí acho que Davi fala assim: ufa, resolvi, está tudo certo. Só que a palavra fala assim, 2 Samuel 11:27. Passado o tempo do luto, Davi mandou que a trouxessem para o seu palácio, e ela voltou a ser sua mulher e lhe deu um filho. Acho que Davi falou: opa, situação resolvida. Só que a palavra continua: entretanto, estas más atitudes de Davi entristeceram o Senhor. Você precisa entender que as tuas más atitudes entristecem o Senhor. Entristecem o Senhor. O seu prazer momentâneo entristece o Senhor. As coisas que você faz para satisfazer as suas vontades entristecem o Senhor. Quando você finge que é crente e quando você finge que está tudo certo, você está entristecendo ao Senhor. E Davi sabia disso, gente. Ele que fez lá o Salmo 139, né, que fala: Senhor, tu me sondas, me conheces. Não fala isso? O Senhor conhece a minha palavra antes que ela chegue à boca, o Senhor já conhece. E um cara que escreve isso, que fala isso, acha que faz tudo isso e que está tudo certo. Por quê? Porque o pecado tira a nossa comunhão com Deus. O prazer dele foi pecar. Depois já não era nem prazer mais. Depois já era a consequência do pecado. Uma chamando a outra, uma chamando a outra. E tinha que apagar incêndio, tinha que apagar incêndio. E Deus continuava lá, esperando Davi chegar à consciência, se chegar a ele. Mas Davi estava tão ocupado com as coisas, com as pessoas. Nossa, o que vão achar? O que vão falar de mim? E agora? E o que eu fiz? E não sei o que. Olha, posso te falar uma coisa? Esquece o que os outros vão pensar de você. Se preocupe com o que Deus pensa a seu respeito. Se preocupe com o que Deus espera que você faça. E haja focado no teu Pai, que você vai ter sucesso e vai ter vitória. Aí Davi casa com ela, com Batseba, e acha que está tudo certo. E segue vida que segue, como falam aí, né, gente? Acho que ele continuou lá, fazendo culto, indo na igreja, ofertando, achando que estava tudo certo. Conhecia a palavra, fazia salmos, citava versículos, como todos nós. Até que Deus manda um sacerdote para falar com ele. Você vai ver lá no capítulo 12. Deus manda Natan para falar com Davi. E quando Deus manda Natan, Deus sabe como estava o coração de Davi. Eu não sei se você já confrontou alguém que está fazendo uma coisa errada, né? Mas é a pior coisa que você pode fazer, porque a pessoa vira um bicho contra você. Não é verdade? Porque ninguém quer ser pego fazendo coisa errada. A pessoa pode estar errada, fazendo coisa errada. Se você chegar lá e falar: fulano está fazendo isso, a pessoa fica transtornada. Ainda te acusa, porque ninguém está afim de ser desmascarado. Mas o sacerdote foi mandado por Deus, né, gente? Então, Deus dá sabedoria para o sacerdote falar. E Natan conta uma historinha lá para ele. Fala: olha, Davi, tinha uma pessoa que tinha uma ovelhinha, né? Era a única que ele tinha. E aí chegou outra pessoa que tinha muitas ovelhas, que tinha bois. E essa pessoa cismou com a ovelhinha do que só tinha uma. E pegou essa ovelhinha, em vez de pegar a ovelhinha da manada que ele tinha, ele pegou a ovelhinha desse aí que só tinha uma ovelhinha, Davi. E Davi foi ficando injuriado e falou assim: como que essa pessoa faz isso? Essa pessoa tem que morrer. Essa pessoa, nossa, eu nem sei o que eu faço com essa pessoa. Se eu pegar essa pessoa, eu nem sei o que eu faço com essa pessoa se aparecer na minha frente. Cara, esse cara tem que pagar 4 vezes o valor dessa ovelha e tem que morrer. Porque essa pessoa não presta. Aí Natan vira para ele e fala: o quê? Essa pessoa é você.
essa pessoa é você. Essa pessoa somos nós. Todas as vezes que nós estamos distante da presença de Deus, distante da voz de Deus, e ainda acusamos os nossos irmãos, e ainda achamos que estamos em posição de arbitrar sobre a vida dos outros, e de falar, nossa, olha, ele está em pecado, ela está em pecado, olha o que ela fez, olha o que ele fez. Ai, não, nem aparece aqui na igreja, porque se aparecer aqui, eu vou falar. Você não vai falar nada, porque você é pecador, como eu sou pecadora. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que traz a consciência do pecado é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus se move sempre com sabedoria. Não pense que na exposição, quando você expõe o pecado de alguém, ou quando você espalha para todo mundo alguma feiura que alguém fez, não pense que Deus está nisso, ou que existe alguma sabedoria nisso. Porque quando Deus revela, quando Deus traz a consciência do pecado, a cura e a transformação e a constrangimento e a arrependimento, porque há amor. Há amor. E aí Davi escuta aquela história toda, e Natan fala para ele, olha, é você. E Davi, acho que já estava até cansado de correr, né, gente, de fugir de Deus, porque dá trabalho também, né, vamos combinar? Pecar, você tem um prazerzinho lá no seu pecado, não sei qual é o seu de estimação, mas você tem um prazerzinho lá no seu pecado, mas depois, a dor de cabeça que ele traz, e a acusação, né, que a gente fica, e o tormento para sair daquilo, não compensa. Não tem aquela história que o crime não compensa? O pecado não compensa. Só que a gente é pecador, essa natureza desgranhenta que a gente luta todo dia para crucificar. E a gente tem que matar a nossa carne. E aí quando o Natan falou com Davi, Davi falou assim, esse homem o Natan falou, esse homem é você. E Davi falou, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Agora, você me explica como que uma pessoa que tem um coração diante de Deus, uma pessoa escolhida para reinar, para ter vitórias, pode passar por todas essas situações de altos e baixos para esconder o pecado. Ele conhecia Deus, ele conhecia o lugar de arrependimento. Por que ele não correu logo para Deus? Não precisava ter matadorias, não precisava ter feito nada disso, era só correr para Deus. Mas Davi está na Bíblia para você olhar para ele e falar assim, eu me identifico. Sabe aquela coisa, me representa? Não está na moda hoje? Davi me representa. Porque quantas vezes eu faço assim? Quantas vezes eu deixo o meu pecado me levar para longe de Deus e eu tento esconder as coisas que eu faço, em vez de correr para Deus e arrumar minha vida e me acertar e ser feliz e viver as coisas que Ele tem para mim, eu prefiro ficar adiando. E Davi fez isso. Isso aqui está na Bíblia para que você olhe e aprenda e não faça igual. Eu peco todos os dias. Eu peco nas mais... Eu tenho pecados assim, bobos, e tenho uns pecados bem feios que eu faço também. Mas eu sei que tem um lugar onde eu vou todos os dias e as minhas vestes são lavadas. Eu escuto a voz do Espírito Santo me falando, não é assim. Sabe um joguinho de tabuleiro? Volta 2 casas. Pecou, volta 2 casas. Vai lá, se humilha, pede perdão, aprende. Para que a consequência do teu pecado, você não viva amargando na consequência dos teus erros. Porque o perdão de Deus, ele é pleno. A palavra fala lá em Miqueias que Ele esquece dos teus pecados e joga nas profundezas do mar e não se lembra mais deles. Aleluia. O perdão do Senhor é de verdade, mas a consequência das nossas escolhas erradas e dos nossos erros, isso a gente vai ter que enfrentar. E se você continuar lendo aqui, você vai ver que Natan falou para ele, olha Davi, Deus já te perdoou, mas a espada jamais vai se apartar da tua casa, né? Você vai ver as pessoas se deitando com as suas mulheres à luz do dia, aquilo que você fez escondido, todo mundo vai ver. Aí você fala assim, nossa, mas Deus é ruim, né? Perdoou,
Não podia ter apagado tudo isso? Não. Deus não é ruim, Deus é bom. Deus estava ali o tempo todo esperando Davi falar com ele. Só que Davi escolheu fazer coisas horríveis, ao invés de correr para a presença de Deus. E ele ia assim, ser perdoado, restabelecido, curado, sarado. Mas ele ia viver a consequência das escolhas erradas que ele fez. E eu estou aqui hoje te perguntando, até que ponto vale a pena a gente ter esse coração endurecido, a gente ser cabeçudo e não ouvir a voz de Deus e amargar nas consequências dos nossos erros, sendo que a gente recebe todos os dias a presença de Deus na nossa vida, a palavra que sai desse altar, a palavra de Deus para falar com a gente, e ainda assim a gente escolhe errar. Deus te ama, tem graça para a tua vida, tem perdão, tem favor de Deus todos os dias. Mas de uma vez por todas entenda, o teu lugar é na presença de Deus. O teu lugar é na frente da batalha. O teu lugar é se enchendo da presença de Deus, porque essa é a única maneira de você ser cheio da comunhão do Senhor, que te impede de fazer as suas vontades e te coloca fazendo a vontade de Deus para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Não é a sua vontade que vai te colocar no lugar bom, é a vontade do Senhor. E o lugar bom que você enxerga às vezes nem é bom, porque o teu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem sabe o que é melhor para a sua vida é Deus, não é você. Em nome de Jesus, entenda essa verdade. Deus espera que você caia em si e fale: Senhor, eu pequei, e eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Eu acredito no melhor que o Senhor tem para a minha vida. Essa história é tão bonita porque depois de tudo isso aqui, o filho deles morreu. Vocês conhecem essa história, né? O filho deles morreu, Davi chorou, Davi orou, pediu, mas Deus não mudou a história, o filho deles morreu. Mas se você continuar lá, vem comigo lá no 12:24. Deus é tão bom, mas Deus é tão bom que eu não sei. Se você não experimenta a bondade de Deus na tua vida, eu te desafio hoje, em nome de Jesus, que você saia daqui e fale assim: Senhor, eu quero ver a tua bondade na minha vida. Amém? Repete aí comigo: Senhor, eu quero ver a tua bondade na minha vida. Olha, eu vou te falar uma coisa. A palavra fala lá no Salmo 23: bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Amém? Se você olhar para trás aqui e não ver bondade, e olhar aqui e não ver misericórdia, a tua comunhão com Deus está balançada. Porque eu vou te falar, eu enxergo bondade e misericórdia de Deus na minha vida todos os minutos. Todos os minutos. Todos os minutos. Eu não sei o que Deus pensa de mim, ou o que Ele vê em mim para ser tão bom, para ser tão misericordioso e para não apartar de mim a graça e o favor que Ele me dá todos os minutos. E se você não sente isso, se você não percebe isso, você foca em outras coisas. Mas quando você enxerga a bondade e a misericórdia de Deus na sua vida, não tem como você olhar para outra coisa. Não tem como você ir lá na sacada do castelo e ficar olhando, porque você só enxerga isso. Para onde você olha é bondade e misericórdia de um Deus que não te abandona, de um Deus que te chama para perto, de um Deus que quer ter você perto. Versículo 24. Então Davi consolou sua esposa Batseba, e havendo tido relações sexuais com ela, Batseba gerou um menino, a quem Davi decidiu dar o nome de Salomão. E o Senhor muito o amou. Amém? Quem era Davi? Era o homem segundo o coração de Deus. Amém? Quem era Davi? Ele era o homem que adulterou?
Quem é você? Você acha que Deus te conhece pelos teus pecados? Ou Ele te conhece porque Ele te ama? Quem é você? Quem você acha que você é para Deus? Você é um adúltero? Você é um mentiroso? Você é um fofoqueiro? Você é um maledicente? Você é falso? Você é hipócrita? Não. Quem classifica as pessoas assim somos nós. Para Deus você é filho amado. Amém? Filho amado. Depois de tudo isso, depois de tantas feiuras que Davi fez, você chega aqui no fim, que Deus deu um filho para Davi, Salomão, a quem o Senhor muito amou. Aí você abre lá comigo em Mateus 1,6. Não ia abrir, mas vou abrir para você ver. Abre lá comigo em Mateus 1,6. Genealogia de quem? De quem? Jesus. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão. Olha aqui o que está escrito, para deixar bem claro para vocês, cabeçudos. Gerou a Salomão o quê? Daquela que foi mulher de Urias. Certo? Está claro para você? Salomão está na genealogia de Jesus. E aqui está bem claro o pecado de Davi. Ó, daquela que foi mulher de Urias mesmo. É desse mesmo que eu estou falando. Porque eu apago as tuas transgressões. E delas eu não me lembro mais. Amém? Uma história feia, de coisas feias, que tinha tudo para dar errado. Mas acontece que para o nosso Deus sempre tem um caminho de volta. Sempre tem um caminho do arrependimento. Sempre tem o beijo e o abraço. E das nossas feiuras, o nosso Deus faz histórias lindas, histórias de salvação e de transformação. Amém? Quando Deus coloca isso aqui na Bíblia, não é para você, sabe quando você fala assim, ai, Deus fala comigo, e abre genealogia, e você fala assim, ih, abri errado. Sabe? Não abriu errado, não. Isso está aqui para você saber que Ele apaga as tuas transgressões e que Ele tem saudade de você e que Ele precisa ouvir a tua voz. Amém? Vocês sabem que a Aninha está viajando, né? E eu combinei com ela, eu falei, filha, ela falou, mãe, você vai me ligar? Eu falei, filha, não vou te ligar. Eu falei, não vou te ligar nenhuma vez. Eu falei, por que você está viajando? Não sei onde tem Wi-Fi, enfim. Eu falei, quando você estiver com vontade, com saudade, com possibilidade, você me liga. E eu queria falar com ela, gente, todo dia, toda hora eu quero falar com ela. Mas eu estou firme no meu propósito, eu não vou ligar, vou deixar ela ligar. Não por nada, até para ela amadurecer e tudo mais, para não ser inconveniente, enfim. E eu fico esperando ela falar comigo. Eu fico esperando ela me mandar a foto. Eu fico esperando ela me dar oi. Eu fico esperando ela me dar bom dia. Eu fico esperando ela me dar boa noite. E Deus falou tanto comigo esses dias. Deus falou assim, olha, eu tô aqui esperando você falar comigo. Né? A gente não tem desculpa. A gente tem Wi-Fi o tempo todo com Deus. Você pode orar. Por que você não fala com Ele? Ele está esperando. Ele está lá esperando você dar um oi. Ele está esperando você falar, tá tudo bem. Olha aqui onde eu estou. Olha o que eu estou fazendo. Olha onde você me colocou. Eu estou aqui. Aleluia. Né? Antes de dormir, Ele está esperando você ligar e falar assim, olha Deus, estou dormindo, mas eu te agradeço por esse dia. Eu sei o que o Senhor fez aqui comigo. Ele anseia ouvir a tua voz. Então não deixa e não permita que o pecado, não permita que o erro, não permita que o teu foco errado roube a tua comunhão com o teu Deus. Isso é o que de mais precioso você tem. Fale com Ele, Ele quer ouvir a tua voz. Ele precisa ouvir a tua voz porque Ele te ama. Ele está disponível para você. Sabe o que é isso? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele te ouve
Apague a tua comunicação com teu Deus. Porque os dias são maus. E a única maneira da gente ficar de pé é a gente ter nesse canal a nossa comunhão com Ele, afinada, afiada, inviolada. Não faz mal se está tudo bem. Eu estou glorificando a Deus, eu estou falando com Ele. Não faz mal se está tudo mal. Eu estou falando com Ele, eu estou agradecendo a Ele, e eu estou intercedendo, e eu estou crendo no livramento que Ele vai dar. Não importa a luta que eu estou enfrentando, eu sei que Ele tem vitória para me dar, porque é Ele quem nos coloca de pé, é nele que nós temos força todos os dias. E eu estou aqui nessa manhã para te falar que você é a pessoa escolhida por Deus. Não é o teu pecado que te define, mas é o teu Deus de amor que te escolheu antes que você fosse gerado no ventre da tua mãe. Ele te escolheu para te fazer filho dele. Não abra mão dessa constituição. Não abra mão dessa constituição. O teu pai te ama. E ele está louco para ouvir a tua voz. Ele está louco para te pegar no colo. Ele está louco para te abraçar. E ele está louco para te dizer: olha, eu te perdoo. E eu estou com saudades de você. E eu vou sim transformar essas histórias feias em histórias de vida, em histórias de salvação, em histórias de transformação, em histórias de cura. Porque Ele pode todas as coisas.